No final do ano passado, o governo federal sancionou a Lei 14.786 de 2023, que cria o protocolo Não é Não. A medida visa prevenir o constrangimento e a violência contra mulheres, além de proteger a vítima em ambientes como casas noturnas, shows, boates, com a comercialização de bebidas alcoólicas. Em pleno carnaval, quando os foliões podem se exceder, nós convidamos a defensora pública Rosana Leite para dar mais detalhes sobre esse protocolo. Doutora Rosana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse mais uma vez trazer informação para quem acompanha o papo com ela, no que diz respeito a essa luta pela segurança das mulheres. A gente tem desde o fim do ano passado a sanção do protocolo Não é Não pelo governo federal, que prevê uma série de medidas que reforçam essa proteção às mulheres que se veem cada vez mais, infelizmente, vítimas de violência, de assédio, enfim. Como que a senhora avalia essa medida, né? E qual que é o impacto que ela deve trazer para a sociedade brasileira a partir do momento que entra em vigência? Sim, Michele, eu penso que de fato é uma mudança de paradigma, porque muitos ambientes não são seguros para as mulheres. Nós estamos nos sentindo amedrontadas em muitos lugares, dentre eles os locais de diversão, onde tem álcool, locais fechados, shows. Então as mulheres não estão se sentindo livres como deve ser. A Constituição Federal não está sendo cumprida para todas as pessoas como deve ser. Então o gênero, a diferença de gênero, a desigualdade de gênero vem sendo afetada dia após dia. Então esse protocolo eu enxergo com muito bons olhos, para que, não só para que ele seja cumprido, mas para que apresente a realidade para toda a sociedade, para a comunidade entender como nós, mulheres, ainda somos tratadas em muitos locais. Então é necessário uma lei para se falar não é não, realmente a palavra não existe, a mulher deve ser respeitada, porque muitos desses lugares, ao invés de diversão, acabam se tornando um lugar de dor, de crime, de prática de crime contra as mulheres. Então eu penso que essa é mais uma forma de se pensar diferente, de mostrar à sociedade que nós temos que respeitar toda e qualquer pessoa, independente do gênero, em todo e qualquer lugar. Não é porque uma mulher está num ambiente de diversão que ela deve ser assediada, que ela deve ser maltratada, que ela deve ceder a qualquer assédio. Não, de forma alguma, ela deve ser respeitada, como os homens já são respeitados há tanto tempo. Então, se eles podem transitar livremente, esse é um recado dos legisladores, das legisladoras. Elas também devem transitar livremente, sob pena do próprio estabelecimento também ser responsabilizado, além daquela pessoa que pode responder a um crime previsto no Código Penal, por exemplo, que são crimes contra a dignidade sexual. O que prevê o protocolo Não é Não, doutora? Porque assim, a gente está falando de ambientes fechados, de estabelecimentos que promovem shows, onde se comercializa bebida alcoólica. A gente pode dizer que esse protocolo ele vai normatizar como esses estabelecimentos devem agir para garantir a segurança das mulheres, é isso? Com toda certeza. Alguns estabelecimentos, os legisladores e legisladoras trouxeram uma vacatio legis, que nós falamos de 180 dias, que é uma vacância da lei, para que os estabelecimentos se adequem. Então, essa lei foi sancionada no dia 28 de dezembro, pelas minhas contas aqui, entra em vigor no dia 25 de junho. Então, até 25 de junho de 2024, os estabelecimentos, shows, locais fechados, casas artísticas, também arenas, locais onde há o consumo de bebida alcoólica, todos esses locais, eles devem se adequar ao protocolo. Como receber essa mulher? Um dos funcionários ou funcionárias desse protocolo tem que estar preparado, pelo menos um, podem ser todos e todas, mas pelo menos um deve estar preparado para amparar esta mulher. Podem se criar também dentro do ambiente do banheiro, do sanitário, um código para que elas, se estiverem com medo, se estiverem sendo ameaçadas de alguma forma, elas podem mostrar um código com a mão, pode ser, para que os funcionários, as funcionárias do estabelecimento possam tomar alguma atitude. Então, outras atitudes que o estabelecimento também entender pertinente pode ser tomada, mas tem também que ter à vista
como acionar o protocolo, os números que podem ser acionados pela mulher, como o do CIOSP, né, 190, mais o 180 também, que é uma central de atendimento do governo federal, onde essa mulher pode buscar ajuda também, não é só de violência doméstica e familiar, mas de qualquer violência contra as mulheres. A central 180 vai direcionar esse atendimento da mulher para uma delegacia, para a defensoria, para algum dos entes públicos que devem fazer o enfrentamento à violência contra a mulher. Então eu entendo sim que é uma diferença. Ele veio inspirado naquele NOCALEN, que é um protocolo europeu lá da Espanha, que nós acompanhamos, o mundo inteiro acompanhou a situação de que aconteceu com aquela jovem, que o Daniel Alves, que é o jogador, foi apontado como um agressor, e que naquele momento foi preservado o local. Assim deverá ser também, o local deverá ser preservado, a vítima deverá ser preservada, ser imediatamente afastada do agressor, e esse amparo que a mulher precisa para que, parece brincadeira, né, Michele? Para que ela possa também se divertir normalmente como os homens já se divertem há tanto tempo. Doutora, quando a gente pensa nesses estabelecimentos, a senhora disse assim, preservar o local para que a gente não tenha um prejuízo das provas que podem ali ser coletadas. Quando a gente pensa em lugares que tem sistema de vigilância, que tem câmeras, isso se estende a essas imagens também? Como que funciona isso? O protocolo diz que locais onde as câmeras estiverem adaptados com câmeras, pelo menos 30 dias deve-se guardar as imagens para a colheita de provas mesmo, para se colher essas provas, porque os crimes contra a dignidade sexual, geralmente eles acontecem muito entre vítima e agressor. O agressor dificilmente ele deixa provas à volta, então por isso a palavra da mulher tem grande valor dentro do sistema de justiça, porque não pode ficar impune. Então tem grande valor porque o agressor geralmente ele procura não deixar testemunhas à volta, ele faz de forma que apenas a vítima acaba sendo percebendo toda aquela situação, mas também o protocolo diz que se tiver testemunhas, chamar as pessoas à volta, preservar o local, que eu acho que vai ser assim, a grande dificuldade não vai ser a capacitação. O poder público vai capacitar, vai fiscalizar, nós estamos à disposição para fiscalizar e para capacitar, mas eu penso que o local do fato, a preservação do local do fato, esse vai ser uma situação diferenciada em que vai ter que haver um preparo maior do cumprimento do protocolo. No mais, eu penso que é algo que já deveria estar sendo feito há muito tempo, apesar dos 180 dias para o cumprimento, nada obsta que alguns estabelecimentos já se adequem até o carnaval, ou depois um pouquinho do carnaval, se adequem quanto antes, e o poder público divulgará os locais seguros às mulheres. Olha, eu já estou, o estabelecimento comercial pode buscar a defensoria pública, olha, eu já estou adequado, eu já me adequei, fiscalização no local, perguntar como é que foi a adequação e divulgarmos. Este é um local seguro para as mulheres. E outra situação importante, todo comércio pode se adequar, todo local pode se adequar. E se adequando ao protocolo, mesmo não sendo obrigatoriedade constante na lei, os estabelecimentos que se adequarem receberão um selo local seguro para as mulheres. Não, local seguro para as mulheres. Então é um selo de extrema importância e que o poder público também divulgará os locais que já se adequaram. Quer dizer, a mulher vai ficar muito mais segura, muito mais tranquila em poder circular nesses locais onde ela encontrará segurança. A senhora falou do carnaval, a gente está aí vivenciando o carnaval, é um momento que a gente sabe que alguns excessos são cometidos, infelizmente, né? Onde a gente vê pessoas que são cercadas, que tem uma tentativa de beijo à força, que para que a pessoa seja liberada, ela precisa dar uma contrapartida. Essas são atitudes que são consideradas crimes, doutora? Sim, são consideradas crimes. Inclusive, desde 2018, nós tivemos a positivação dentro do Código Penal da importunação sexual, que era uma lacuna legislativa. Então, essa importunação ela surgiu por conta daquele fato que aconteceu do ejaculador do metrô de São Paulo. Então, aquele fato daquele homem que assediou tantas mulheres dentro do metrô. Então, e quando ele foi preso, não havia uma lei que realmente
abrigasse aquela situação. Então ele teve que ser solto imediatamente. Então hoje nós temos a importunação sexual, que é um delito que ele entrou na legislação brasileira, considerado de médio potencial ofensivo, porque veja bem, a pena mínima é de 1 ano, de 1 a 5 anos, e nós sabemos, Michele, o sistema prisional é um sistema extremamente difícil, então é muito difícil estar no sistema prisional por um dia. Então por isso que a importunação sexual ela veio como um crime de médio potencial ofensivo perante a legislação brasileira, perante a doutrina criminal, e também primeiro os legisladores, o aplicador da lei primeiro olhará se não se trata de estupro. Caso não seja estupro, é que será enquadrado da importunação sexual. Então, além de tudo, é um delito subsidiário, porque o estupro ele teve o conceito ampliado desde 2009. Antigamente se falava em estupro, havia necessidade de penetração, hoje não mais. Então, são várias as formas que o estupro pode ser praticado. Então, havendo uma força física, já podemos pensar num crime ainda mais grave, com pena mínima de 6 anos, que é o estupro, que é um crime bastante grave, tratado pela sociedade como um crime de bastante odioso pela sociedade, né? E a importunação sexual não é muito diferente também, porque ela atua justamente na nossa forma de estar se divertindo, também geralmente acontece, mas não só no local de divertimento, nos coletivos de ônibus, onde tem a aglomeração, no ambiente de trabalho também, em qualquer lugar pode acontecer uma importunação sexual, um beijo forçado, se a força for muito grande, se houver uma passada de mão, quem sabe até não se enquadra em um crime de estupro, mas muitas vezes o beijo forçado é tratado como uma importunação sexual, uma passada de mão com força. Então a passada de mão já se configura numa importunação sexual, se for com força, se for algo ainda mais contundente, quem sabe um estupro. Então hoje nós temos leis, nós temos um arcabouço de leis muito importante dentro dos direitos humanos das mulheres, em que nós mulheres não precisamos passar por nenhuma situação de constrangimento, humilhação, se sentir menosprezada, não. Nós temos um arcabouço de leis importantes mesmo no país, aqui no Brasil, que podem amparar a mulher em qualquer situação. O sistema de justiça não resolve nada sozinho, precisamos da mudança, quer dizer, precisamos de uma lei. Eu li o protocolo Não é Não, muito importante, mas você fala, poxa vida, quanto o país precisa ser prolixo, quanto o país precisa falar, quantos de leis nós precisamos no Brasil para termos um mínimo de respeito. É muito triste ter uma lei que tenha que falar não, de fato não. Respeitem, nos respeitem. Qual é a brecha existente para interpretar um não de forma diferente que não seja não, né? Sim. Doutora, a senhora disse bem, a gente tem um arcabouço de leis que prevê proteção das mulheres, o respeito à sua posição. Agora o protocolo Não é Não vem para reforçar isso. As mulheres, elas já se empoderaram de todo esse mecanismo, ou ainda falta que essa legislação ela se converta em conhecimento, ela se converta em denúncia, ela se converta em ação efetiva do aparelho do Estado, o Estado pensando União, municípios, né, o Estado efetivamente, para que a gente veja esse resultado na ponta? Como que a senhora avalia isso? Olha, é preciso muita informação. Eu fiz a minha defesa de dissertação de mestrado e fiz uma pesquisa dentro da Defensoria Pública com as mulheres que eu atendi, de forma aleatória. Então eu entrevistei para a minha dissertação de mestrado 10 mulheres que foram atendidas pela Defensoria Pública. Dentre uma das perguntas, eu questionei as mulheres se elas sabiam o que era a Lei Maria da Penha, se elas já conheciam o trabalho da Defensoria Pública na defesa das mulheres. E, para minha surpresa, o IPEA divulgou uma pesquisa que 97% da sociedade conhece ou já ouviu falar da Lei Maria da Penha. E dentro da Defensoria Pública, a maioria das mulheres já tinham visto falar, mas não sabiam como usar a Lei Maria da Penha, como a Lei Maria da Penha era aplicada, qual o benefício das medidas protetivas de urgência, não conheciam o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública. Então, a informação de fato, ela é muito valiosa, a mulher precisa de muita informação, mas quando nós falamos de empoderamento, Michele, me vem à cabeça que essa palavra, ela já até é um pouco banalizada no nosso meio, no feminismo, mas banalizada pelo seguinte,
Nós não podemos empoderar, por exemplo, uma mulher branca, uma mulher negra da mesma forma que eu empodero uma mulher branca, uma mulher negra e trans da mesma forma que eu vou empoderar uma mulher branca. Quando o feminismo surgiu, ele foi comandado por mulheres brancas. Ótimo, maravilha, agradecemos muito a essas mulheres. Hoje nós temos que pensar em todos os segmentos, então nós não podemos falar na palavra empoderamento, de fato, se nós não pensarmos na multiplicidade de mulheres que nós somos. Então, sem dúvida, as mulheres negras, elas estão sendo mais assassinadas que as mulheres brancas, os feminicídios estão ocorrendo muito mais com as mulheres negras, as mulheres indígenas estão precisando de proteção, aqui em Mato Grosso as ribeirinhas, as quilombolas, as mulheres LGBTQIAPN+, dentre elas o segmento trans. Então, todas essas situações, quando elas se misturam, nós temos que pensar no empoderamento. Então, empoderar num país capitalista como o nosso é pensar em todos os segmentos. Se todas as mulheres, se todo esse segmento de mulheres não for amparado, nós não estamos protegidas. Nós precisamos proteger 100% das mulheres para falar essa palavra bonita, empoderamento e informação a todas elas, oportunidades. O governo de Mato Grosso dá um passo no que diz respeito a esse olhar voltado para a mulher, para pensar políticas públicas, para pensar formas efetivas de defesa dessa mulher, criando uma estrutura que vai discutir essa temática. A gente já teve essa estrutura no passado, perdemos essa estrutura, agora ela vai ser reativada. O que se espera a partir desse momento, doutora? Sim, nós precisamos de órgãos gestores de política pública para as mulheres. Precisamos de forma urgente, então é um passo de extrema importância. Nós temos, Michele, um plano estadual de políticas públicas para as mulheres que muita gente não sabe. Dias atrás eu estava conversando com uma mulher que faz parte da rede de atenção às mulheres e ela não sabia que nós temos esse plano, que foi pensado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. À época eu presidia o conselho e nós pensamos nesse plano, nós chamamos as conselheiras e chamamos a sociedade para discutir o direito das mulheres e colocar dentro de um plano. Este plano foi assinado, foi promulgado, foi publicado pelo governo do estado de Mato Grosso em 2016. No entanto, ele não foi aplicado ainda como nós gostaríamos. A superintendência agora, como um órgão gestor, ela vem, quem sabe agora nós não podemos pensar em aplicar este plano, e não só aplicar este plano, atualizar. Ele foi publicado em 2016, quer dizer, nós já estamos com um plano que precisa ser aplicado no governo e que já está, entre aspas, desatualizado com tudo que nós vivemos, principalmente com as leis que surgiram após. Olha o protocolo. Então nós vamos precisar atualizar este plano. Eu penso, né, que a superintendência está chegando e precisamos atualizar este plano para que a superintendência possa realmente gerir essas políticas públicas importantes. E digo mais, dentro do plano, é um plano que ele tem alguns eixos. E esses eixos, eles não demandam muito do Estado, não. Eles demandam algumas situações de realmente colocar a mulher, colocar o gênero dentro de todas as secretarias, para que nós possamos sentir a diferença. É só isso e nada mais. Muito obrigada, doutora Rosana. Eu é que agradeço muito. Parabéns por sempre estar fomentando o debate. Você é uma pessoa que eu conheço há tanto tempo e que gosto muito, já é amiga e que a vida inteira sempre debateu os direitos humanos das mulheres, sempre deu essa oportunidade de nós falarmos um pouquinho mais. Parabéns pela sua atuação. Você é um orgulho para nós mulheres. E o espaço estará sempre aberto. Obrigada. Dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, apontam que no Brasil, em média, 6% da população faz uso de algum tipo de droga, sendo dependente químico. Esse percentual representa algo em torno de 12 milhões de pessoas. Isso significa dizer que pelo menos 30 milhões de pessoas têm alguém na família que é dependente químico. Quando esse problema atinge alguém próximo, como nós devemos nos portar? Será que a internação involuntária é um bom caminho para a recuperação?
Para tirar todas essas nossas dúvidas em relação a isso, é que recebo aqui no estúdio do Papo com Ela o terapeuta holístico Emerson Rosa. Emerson, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais aqui no Papo com Ela sobre essa luta para quem vive a dependência química, não só quem tem o vício, mas a família que se vê também enredada nessa situação. A primeira pergunta que eu quero te dizer é o seguinte: você que está aí há 7 anos atuando com esse público, a gente tem uma efetividade no que diz respeito ao tratamento compulsório, quando a família se vê numa situação bastante delicada e que decide fazer a internação de forma forçada, digamos assim? Legal, Michele, eu que agradeço o convite, né, e a oportunidade de estar falando novamente sobre esse tema, né? Só uma pequena correção aí. O termo correto é involuntário, contra a vontade da pessoa que está incapacitada nesse momento, né, de decidir por ele mesmo, né, o melhor caminho para ele. Tem tido resultados, né, só que infelizmente eu tenho constatado ao longo desse meu tempo na área, né, da dependência química e alcoólica, que o índice não é tão alto como a gente, né, imaginava. É possível, mas eu não sei te explicar, Michele, porque o resultado, assim, geralmente de um grupo em torno de umas 60 pessoas, geralmente em média isso, né, que se trata dentro de uma instituição, normalmente fica em torno de 2 a 3 pessoas. Na internação involuntária. Aprende a viver, né? Uma nova maneira de viver e não recai mais de volta, não escorrega mais, né? De volta ao uso. Ah, tá. Você está dizendo que num grupo de 60, quando a gente vai ver a taxa de recuperação, isso fica em torno de 3 pessoas. Seria isso? Aproximadamente. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouco menos. Uhum. Não sei te precisar o motivo, o porquê, mas é uma luta. É uma luta. Se a gente desistir, nem 3 ficam limpos, né? Quando a gente pensa nesse quadro, Emerson, você disse assim, né? Trabalhando com dependentes químicos e alcoólicos. A gente pode dizer que existe diferença entre esses 2 perfis, tanto no momento do auxílio, como também na facilidade de escorregar, digamos assim? Interessante essa pergunta. Vou parar agora para analisar, né? A pessoa com dependência alcoólica ela é mais difícil de se tratar, mais difícil o diagnóstico. Porque geralmente não é um padrão, tá? Mas geralmente são pessoas que trabalharam a vida, sustentaram o seu lar, ajudaram na educação dos filhos, pagaram estudos, enfim. Não deixou faltar nada em casa, né? Então, esse perfil é o mais difícil, porque ele não entende que ele tem uma doença. Na cabeça dele, né, que já está adoecida, ele entende que ele tem o direito de beber, né, que ele tem o domínio sobre a vida dele, que ele não perdeu o controle. Mas as pessoas ao lado dele, né, os amigos, mas principalmente os familiares, enxergam, Michele, esse problema, né, vê ele como um problema, mas dificilmente ele aceita, né? Então, às vezes, o que acontece? A família nos procura, pede para ir lá buscá-lo, mesmo contra a vontade dele, né, que a gente chama de involuntário. Conheço alguns casos, Emerson, e queria que você pudesse falar um pouquinho de pessoas que eram dependentes químicas, abandonaram a dependência química, mas acabaram substituindo isso, por exemplo, pelo uso de medicação. E criando também uma dependência do medicamento, ajustando dose de acordo com o bel prazer. Como lidar com essa situação? Olha, nem sempre o único caminho é a internação, né? Precisa ser feita uma desintoxicação. Mas dificilmente, Michele, se obtém um resultado positivo se não houver uma intervenção, né? Então, assim, não existe só o caminho da internação, mas a maioria das vezes que eu vejo, né, esses casos, eu indico sim uma internação para a pessoa se desintoxicar. No nosso meio, né,
a gente fala assim, desmamar, né? Um acompanhamento médico sem ele ter aquela facilitação de casa, né? Para ele fazer o uso quando ele bem entender, se automedicar. Isso aí pode matar, Michele, né? Então, assim, a gente precisa de pessoas competentes, especializadas nesse assunto, né? Então, assim, dentro de uma instituição, geralmente tem. Não são todas as instituições que são muito boas. Tem algumas que, infelizmente, têm um propósito primordial, assim, o financeiro. Não concordo, mas existe, né? Como em todas as áreas da nossa sociedade, né? Que tem aquelas pessoas que interessam mais pelo primeiro financeiro e depois a ajuda humanitária, né? Então, precisa haver um acompanhamento muito sério. Já passou vários por mim, né? Com essa dependência dos psicotrópicos. A gente tem percebido, quem anda pela cidade de Cuiabá, Emerson, que estão se proliferando os locais onde ficam pessoas em situação de rua que fazem uso de entorpecentes, que em alguns lugares a gente chama de cracolândia, não sei se é o caso que se aplica aqui em Cuiabá. Qual é a experiência que você tem com essa droga, com o crack, que me parece que tem uma alta conversão em dependência, levando a pessoa numa situação extrema, que até ficar na rua, né? E de que forma você enxerga como sendo mais efetiva o manejo dessa população que está nessa situação? Seria internação? A gente tem uma rede que pode fazer esse acolhimento? Na realidade, eu enxergo sim como Cracolândia. São minis, né? Não dá para se comparar com a de São Paulo, né? Só que não deixa de ser. São pessoas que ficam reunidas em prol de um uso nocivo, não apenas para eles, mas para a sociedade, porque são pessoas que estão vulneráveis, em situação de rua, em risco, e apanham, são marginalizados, não vão arrumar emprego, até porque não tem essa capacidade no momento, precisaria de uma internação, com certeza. Agora, as clínicas particulares não suportam. Tem que ter um pagamento, tem que ter alguém que cuide, né? O ideal seria que o Estado cumprisse o seu papel, né? Aí existem, aqui dentro do Mato Grosso, os CAPs, Adalto Botelho, mas são de medidas provisórias, o tratamento de um curto período de tempo. Então, não soluciona o problema. A dependência química, ela demora para ser tratada, tem um período de desintoxicar, de adaptação, vai ter o momento das pessoas passarem por fissuras, né? Ele pode até não querer usar a droga, mas o corpo vai pedir. Faz parte, né? Então, assim, tem que ter um acompanhamento. Só as clínicas particulares não suportam, né? Precisa ter, sim, uma intervenção pública. Ao vir para cá, agora eu parei aqui na avenida do CPA para almoçar. Bem na frente tinha uma pessoa em situação de rua, deitada na calçada, né? Aproveitando uma sombra, do lado do restaurante. E o que se faz com essas pessoas? Faz de conta que não está ali, né? A gente passa do lado, não está enxergando, né? Não é meu problema. Geralmente é assim que a sociedade vê. Mas é preciso fazer algo, né, Michele? Senão vai morrer. Vai morrer, daqui a pouco a pessoa não tem dinheiro para nem mesmo sustentar seu vício. O que vai acontecer? Vai roubar, vai furtar. Então causa-se muito mais danos deixando essa pessoa na rua, né, do que oferecendo um tratamento digno. As pessoas têm uma visão de que o dependente é um caso de segurança pública, quando na verdade é um caso de saúde pública, né, Emerson? A gente tem essa resistência de enxergar a dependência como uma doença ainda? Temos. Não sei explicar o porquê, Michele, mas as pessoas, elas procuram ter seus afazeres, tem seus sonhos, suas metas, né, seus objetivos na vida. Normalmente a gente não se importa muito com o outro, né?
geralmente se importa mais com as pessoas próximas. Essas pessoas que são próximas a usuários ou dependentes do álcool, elas adoecem. Elas não enxergam, mas elas também são afetadas, né? E elas não usam nenhuma dessas substâncias. A pessoa que está entorpecida ou mesmo alcoolizada, ela dá ela afasta aquele sentimento ruim, né? Ela tem o seu prazer ali momentâneo, né? Mas as pessoas que estão do lado, elas também precisam de cuidados, né? Aqui em Cuiabá, nós temos alguns grupos de apoio, né, para as famílias, como o Al-Anon, como o Amor Exigente, né, mas é pouco divulgado porque não se faz publicidade deles, né, mas é necessário para que eles conheçam. Quando eu tenho a oportunidade, eu sempre direciono as famílias, mas nem sempre elas aceitam, porque elas não enxergam que adoeceram. O Al-Anon é para familiares de pessoas alcoólicas. Isso. E o Amor Exigente? Também. Também. São parecidos, né, as filosofias. Se praticam os 12 passos, o mesmo que a gente ensina para os dependentes químicos e alcoólicos. Por que a importância desse passo a passo? É como se a gente tivesse um protocolo, né? Que essa pessoa vai nortear as suas ações a partir daquele momento. Por que é importante a gente ter essa regra ou essa cartilha a ser seguida? Não existe uma única maneira para a pessoa atingir um despertar espiritual. Mas são um plano de 24 horas, desenvolvido a partir de, se não me engano, da década de 30, né? A partir de 2 americanos, Bill e Bob, são bem famosos no meio dos dependentes alcoólicos, principalmente. Eles que tiveram a iniciativa, eles que começaram a introduzir as reuniões diárias, né? Em prol de ajudar outros alcoólicos, e eles eram também. Então, é bem bacana, sabe? E a partir da experiência pessoal deles, foi se criando 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos, né? Tudo para um melhor, uma boa reunião, uma reunião saudável para as pessoas participarem, porque não é fácil reunir várias pessoas com o ego muito inchado, sabe? Muito inflado. Então, por isso se criou esse norte, primeiro para dar uma esperança para as pessoas, que funcionou para eles, esses pioneiros, né? Que para os outros atrás também daria certo. Posteriormente se criou as tradições para ver um ambiente saudável, para não haver briga nem divisões, né? E nem outros objetivos, né? Distorcidos. E por último se criou os 12 conceitos, né, para nortear os próprios grupos de autoajuda. E me diz uma coisa, quando eu me vejo em grupo, né, que eu vou dividir a minha história com pessoas que passam as dificuldades que eu também passo, que enfrentam os desafios que eu também enfrento, de que forma isso auxilia a pessoa a se manter nesse propósito? Vem funcionando há muito tempo, como eu disse na resposta anterior, né? E de lá para cá se constatou que a pessoa ela precisa se abrir, ela precisa confiar, né, em outros companheiros com experiência em recuperação. E ela falar dela, o ato dela botar as coisas do dia a dia para fora, ela se mantém limpa, ela se mantém sóbria e serena, ela não precisa guardar. É como se a pessoa que ela não tivesse essa continuidade, Michele, ele é como uma esponja. Ele vai sugando tudo que é energia ruim, uma fechada no trânsito, uma briga com a esposa, um não do patrão, que ele queria um aumento, né? Tudo. E nesse sentido, ele vai guardando isso para si. Quando ele guarda, ele vai adoecendo novamente. Por isso que é sugerido que faça manutenção diária, né? Ele conte os problemas diários que ele teve. Pode parecer banal, Michele, mas funciona.
Isso que é o mais gostoso. É como a gente diz, né? O CVV tá aí. As pessoas que estão com ideação suicida, quando conversam, também tem um alívio dessa carga que carregam. Né? Exato. Aqueles que não podem ir de forma presencial, existem alguns grupos à distância, né? Hoje, a internet, né? Enfim, Facebook, WhatsApp, tem vários grupos do Brasil inteiro. Aí ele pode e deve participar de forma, né, online, se abre, né, esses expedientes para eles ficarem bem. Então não tem mais desculpa para não se tratar. A pessoa tem que dar continuidade, Michele, depois de um tratamento, ele tem que fazer a manutenção dele de forma obrigatória. Senão pode adoecer novamente, aí vem o risco da recaída novamente. A gente pode dizer que existe ex-alcoólico e ex-dependente químico, ou essa é uma condição que é permanente e eu preciso estar sempre vigilante? Exatamente. Tem que estar, é uma eterna vigilância. Nos grupos de narcóticos anônimos, se usa muito essa frase lá dentro, né? A eterna vigilância. Porque ainda não se descobriu uma cura, né? Esses dias atrás eu tive num outro programa com você, né? Eu até falei que é uma doença espiritual, não se sabe, né, a fundo como que surgiu essa doença, essa escravidão por uso de droga ou de álcool, ou das duas coisas, mas o que existe é um tratamento que está dando certo, né? Há 100 anos quase, praticamente, né? Praticamente agora na década de 30, nossa, próxima vai fazer 100 anos, né? E está dando certo. Já milhões de pessoas ao redor do mundo fazem uso dos 12 passos, das reuniões em grupo, né, dessa nova qualidade de vida. Você disse pra gente, Emerson, sobre essa diversidade de pessoas que é atingida, seja pela dependência química ou pela dependência alcoólica. Eu sei que é multifatorial, né, o que leva a pessoa a esse caminho. Você falou um pouco pra gente desse tentar aliviar dores, acúmulos de situações, mas a gente tem aí, nessa raiz do que leva essa pessoa a procurar o álcool, as drogas, o que seria um motivador que é mais comum e que faz a pessoa buscar refúgio nesses escapismos? Entendi. São vários fatores, Michele, né? Não é só um, né? Existem pessoas que não tiveram uma criação com pai, com mãe, foram criados por tio ou em situação de rua, de vulnerabilidade. Então, são vários fatores, né? Mas, de forma mais comum, eu diria que é a falta de maturidade emocional, um equilíbrio na vida, né? Em todos os setores da vida. Às vezes a pessoa é muito boa para trabalhar, ganhar dinheiro, prosperar de forma financeira ou até profissional, mas ela chega em casa, ela não tem a mesma autoestima que ela tem no trabalho, né? Aí ele tem algum trauma, né? Depende, né? Cada um tem vários fatores. Então é difícil fazer um diagnóstico único, né? Mas comumente problemas familiares, né? É a falta da pessoa de habilidade de lidar com situações corriqueiras da vida. A gente pode dizer que nesse contexto, então, também se ressalta a importância da saúde mental, do desenvolvimento da inteligência emocional, como uma forma de não se ver encurralado pelas drogas e pelo álcool? Com certeza. Necessita, né? Se todo ser humano fizesse um tratamento, né? Não precisa internar todo mundo, mas eu vejo assim, o nosso tempo, né, atual é muito corrido, né? A hora que eu cheguei eu te falei, eu vou desligar meu celular porque não para, né? Imagino que você também seja da mesma forma. Então, assim, nossa vida a gente para pouco tempo para cuidar de nós, né? Hoje eu me cuido muito mais, né? Eu frequento esses grupos, né, de autoajuda porque é muito bacana. Eu aprendi muita coisa. Eu nem sempre fui tão calmo, tão sereno na minha vida. Eu tive os momentos de explosão, de muita raiva. Então, assim, é normal. Todo ser humano passa por esses períodos. Mas o importante é a gente descobrir como lidar com esses problemas.
Tê-los, nós vamos tê-los. Mas o que eu faço? Como que eu lido com isso? Isso que é o bacana, né? E eu comecei a administrar muito melhor o meu tempo e a minha saúde mental. Acredito que o caminho para todos seja o mesmo, né? Emerson, para a gente fechar essa nossa conversa, eu queria que você dissesse para quem está assistindo a gente agora, qual deve ser o sinal de alerta? Seja para mim, seja para algum ente querido, seja familiar, amigo, enfim, quem está próximo, né? Quais são os sinais que a pessoa que está com problemas, seja com álcool, seja com drogas, que ela dá? Porque você disse pra gente, é difícil a pessoa se reconhecer doente. Então, o entorno tem essa responsabilidade, né? Então, eu queria que você dissesse pra gente o que precisa ser observado e qual é o momento de intervir e pedir auxílio. Legal, Michele. Muito boa a oportunidade de falar sobre isso. Eu enxergo um dos sinais mais comuns que se acontece é o isolamento da pessoa que está passando por problemas, né, emocionais, afetivos, né, depende de cada situação. Mas normalmente essas pessoas se isolam, ou entram dentro dos seus quartos, ou evita uma conversa, um diálogo aberto quando é chamado para isso, né? Evita participar de encontros familiares, né? Coisas que todo mundo faz, normal. As pessoas preferem, não, vou ficar em casa, não quero ir, começa a criticar outros membros da família, começa a apontar o defeito dos outros e esquece de si. Normalmente o que acontece são isolamentos, né? A pessoa ela entra num processo doentio, começa a pensar muita besteira, né? E quando vai ver já pode ser tarde. Então a família tem que ficar de olho nisso. Se a pessoa ela está se isolando, por quê? Começar a perguntar, mas não cobrando, sabe, Michele? Porque isso aí pode piorar a situação, né? Na dúvida, procure um profissional da área, né? Tem vários. Hoje, se a gente entrar aí nas redes sociais, a gente encontra muito fácil. Então, as famílias têm a obrigação, sim, né, de acompanhar suas pessoas queridas aí para que não se desenvolva, né, potenciais aí dependentes químicos ou alcoólicos. Muito obrigada, Emerson. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado também. Gosta de carnaval e está curtindo a Folia de Momo? O Papo com Ela preparou dicas para que o momento de festa não se transforme em transtorno. Veja como garantir a segurança, evitando se tornar alvo de criminosos nesse período. Mais de 1.000 servidores das Forças Integradas de Segurança Pública vão garantir a segurança dos foliões e a população em geral durante os dias de carnaval em Mato Grosso. Os agentes entrarão em ação nesta sexta-feira e seguem até a próxima quarta-feira. O efetivo estará presente em todos os 141 municípios do estado, especialmente em alguns pontos com festas de carnaval espalhados na capital, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leveger. A Polícia Militar, através do 1º Comando Regional aqui da capital, vai fazer a cobertura de todo o carnaval aqui na capital. Na capital, destaque para a 8 de abril e também para a Praça da Mandioca e com desfile também na Avenida Mato Grosso. Além disso, nós teremos os carnavais em Chapada dos Guimarães e também em Santo Antônio, que são grandes eventos, né, que a Polícia Militar vai estar presente. Além do policiamento para garantir a segurança nos locais de festas, a PM também vai fiscalizar o cumprimento da lei seca, direção perigosa e excesso de velocidade. Os militares recomendam o uso do transporte público e veículos de aplicativo. A estratégia tem como foco a segurança dos foliões para prevenções de acidentes no trânsito. Entre os cuidados que devem ser observados, com a questão do trânsito, né, aquela questão do álcool e direção, né, a gente recomenda, nós teremos as operações lei seca, né, então é importante que o cidadão que vá para a folia de carnaval, né, sempre use os motoristas de aplicativo, os veículos de aplicativo ou uma pessoa que não consuma álcool para fazer essa direção desse veículo, né, para deslocamento para esses locais, principalmente Chapada e Santo Antônio, que está saindo daqui da capital, né, e nós teremos operações ali
E isso, com certeza, né, vai atrapalhar o carnaval de muita gente que insistir em beber e dirigir. Durante esta época festiva, o Coronel PM Rodrigues alerta os pais sobre os cuidados com as crianças. Ele destaca que os responsáveis mantenham total atenção aos pequeninos. A gente pede para os pais e responsáveis, né, com cuidado com as crianças, né, usando sempre ali, dando a atenção necessária com seus filhos e as crianças que estiverem ali junto com os seus responsáveis, para que a gente não tenha nenhum problema, né, lidando com as crianças nossas aqui, tanto no Carnaval na capital, como também em Santo Antônio e Chapada. Outro ponto que o coronel reforça a atenção é o assédio. O objetivo é sensibilizar a população quanto à garantia dos direitos da mulher a se expressar livremente, longe das importunações e assédios durante as festividades carnavalescas. Como está na folia, né, sempre ali aquela situação tanto do homem quanto da mulher, né, e é importante que principalmente o homem, né, respeite, né, as foliãs, respeite as mulheres que vão estar ali curtindo o carnaval, para também não incorrer nenhum tipo de crime, né, e que possa aí, ser conduzido pela Polícia Militar por importunação ou qualquer outro tipo de crime relacionado à mulher e principalmente a violência, né, contra a mulher. A gente pede, né, que o cidadão tome cuidado com isso e, é claro, né, tudo isso também vem do uso abusivo de drogas ou bebidas alcoólicas, né? Faça o uso moderado da bebida alcoólica para que a gente não tenha nenhum problema nesse sentido, né, e que possa dar prejuízo para o cidadão. A Polícia Militar vai estar presente. Qualquer situação que a mulher se sinta prejudicada ou qualquer situação que ela está incomodada com o cidadão, procure a Polícia Militar ali, vai estar presente. Chama uma guarnição de serviço que já vai atender, já estão orientados para dar um atendimento rápido nessas questões relacionadas à violência ou qualquer tipo de importunação contra as mulheres. Muitas das fantasias que desfilam pelos blocos de Cuiabá passaram pelas mãos de Marie, que dedicou os últimos 30 anos da sua vida para o ofício. Os mais diversos ornamentos são confeccionados no ateliê do artista, que fica localizado na Praça da Mandioca. Quem acostuma apreciar os desfiles das escolas de samba e blocos tradicionais de Cuiabá não imagina o empenho de quem cria a fantasia das apresentações. Rosino Sebastião Martins, artisticamente conhecido como Marie, se tornou um dos maiores responsáveis pela folia cuiabana. A primeira lembrança que o carnavalesco tem com o carnaval é de quando ainda era adolescente, aos 13 anos. Na época, ele observava de longe a movimentação de um dos blocos que ficavam perto da casa onde morava com a família, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá. Desde criança, aí lá no bairro Dom Aquino, em 1974, com uns 8 anos por aí, que tinha várias escolas de samba na época. Tinha do Pedroca, tinha do Pega no Meu, que é do Pacheco, tudo ali no bairro Dom Aquino, mais ou menos. Hoje em dia não tem mais, era a antiga Ana Poupina. Marie era fissurado pelo carnaval desde criança, época onde todo tipo de fantasia ainda era feito à mão. Aqui mesmo, que era muito pouco recurso, a gente ainda trabalhava com brocal, agora é purpurina, tem muitos brilhos. A gente usava muita cartolina com brilho, aí tinha que colar em cima alguns brilhos para dar a sustentação da fantasia, nas cabeças principalmente. A partir do momento que Marie sentiu a paixão no caminho das produções carnavalescas, ele decidiu aperfeiçoar seu conhecimento. Eu tive que sair daqui, morar em Campo Grande, Corumbá, Bolívia, para depois voltar, porque aqui a gente não tem muito recurso. Lá que eu fui fazer oficina, estudar, ter visão de como que é as coisas. Nós já tinha aqui, mas aí fui aperfeiçoar lá. Hoje, em seu pequeno ateliê, na Praça da Mandioca, Marie materializa coroas, braceletes, adereços e ornamentos de diversas festas culturais e festivais folclóricos.
Durante o ano eu mexo com misto também, cururu, siriri, também faço. Lá para Santo Antônio eu faço a maioria lá para Santo Antônio, cururu, siriri. Eu sou hoje, inclusive, eu sou avaliador de figura lendária do cururu e siriri. Esse ano eu já fiz para Corizal, a Corizal, Baús e Santo Antônio. Santo Antônio de Leveger, foi mais 5. Baús, de Baús pediram bem antes, pediram em outubro. Marie também é o responsável por criar, elaborar e desenvolver as artes para serem produzidas. Também eu faço os desenhos. Esse aqui é o Anjo Gabriel, já estilizado. Aí eu viajo, vem na minha cabeça e já vem a roupa. Quando a gente já tem o dom, aí é outra coisa. Às vezes a gente viaja junto. Eu quero assim, não ficou bem assim, eu quero assim. E essa é a paixão de Marie, que não está concentrada apenas na folia, mas também no momento da união. É a tradição do carnaval, porque o carnaval em si não é só a folia. Fomenta família, desempregado, que às vezes vai de um pipoqueiro à costureira. A minha paixão. Cururu e siriri também, tudo junto. Quer aproveitar o carnaval e mergulhar na cultura popular? Um bom roteiro é curtir as festividades na comunidade de Varginha, em Santo Antônio do Leverger, onde Siriri terá lugar garantido no hall de atrações. Está buscando uma opção para cair na folia e se divertir com a família com tranquilidade? Fomos até o distrito de Varginha, localizado no município de Santo Antônio de Leveger, acompanhar o último ensaio de carnaval e por lá, o que vai agitar os foliões é o tradicional Siriri de rua, que nasceu do espírito alegre e festivo do povo simples, que não encontrou dificuldades em reunir gente suficiente para formar uma roda, onde poderiam cantar, dançar, homens, mulheres, sem limites de idade. Esse carnaval vem muito tempo atrás, do avô, dos avôs, do meu avô, e hoje nós estamos tentando manter essa tradição na nossa comunidade. Assim como vocês estão vendo hoje, é um ensaio preparativo do carnaval, e convido a todos que assistirem esse programa para vir participar conosco, porque Varginha recebe todo mundo de braços abertos no carnaval e vai participar conosco nessa festa que é maravilhosa. O som fica por conta da viola de coxo, ganzá, adufe e do mocho, e os versos são formados por cantigas populares. Essa manifestação folclórica típica da região pantaneira poderiam ter sido extintas, se não fosse a dedicação de gerações em passar para frente os versos, passos e sequências que fazem parte da cultura popular de Mato Grosso. Ter essa tradição tem que ter força de vontade, porque os mais antigos já não aguentam mais fazer, e nós que estamos aqui, eu também, mais de 58 anos nessa tradição, junto com meu pai e com a minha mãe. Como meu pai foi um grande mestre dessa tradição, infelizmente hoje não está mais aqui conosco, mas deixou essa tradição para nós que veio passada de geração para geração. Para preservar os costumes e tradições culturais do local, a comunidade conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso. Hoje o governo do estado de Mato Grosso apoia o Carnaval de Varginha, né, com alguns apoios pontuais, né, com cachês, com estruturas, mas a gente está planejando junto com a comunidade o fortalecimento dessa importante ação. Não só o Carnaval, mas todas as ações ao longo do ano para transformar a Varginha novamente no que ela já foi em outros tempos, né? Um polo importante de turismo, onde as pessoas se encontravam, onde as famílias, né, não só aqui da comunidade, mas de toda a região, vinha para Varginha e conseguia aqui ter acesso a um carnaval, não só o carnaval, mas toda a cultura popular, rural, e que realmente encontrava aquela cultura mais tradicional em que Mato Grosso, ao longo dos anos, né, foi deixando um pouquinho de lado, mas que a gente, junto com o poder público, junto com a comunidade, a gente retoma e reforça cada vez mais esse valor que é a cultura de Varginha. O Papo com Ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Posso te fazer um pedido? Então bora lá. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode sempre nos ajudar a fazer o Papo com Ela mandando a sua sugestão, seja de entrevista ou de reportagem. Conta pra gente o que você quer ver aqui. Tenha uma excelente semana. A gente volta domingo que vem às 9 da noite aqui na TV Cidade Verde. E eu espero você. Um beijo e até lá!